Emocionante revelação, o toque surpreendente que mudou tudo no sheik cadeirante. Omar, um sheik árabe de 45 anos, olhava pela janela de sua loja no coração do Rio de Janeiro, sentindo o calor do sol acariciar seu rosto e a mistura de cheiros de sua feira de produtos árabes estimulando todos os sentidos. Há 5 anos, um acidente mudara sua vida e o deixara em uma cadeira de rodas. Mas, ao invés de se deixar abater, ele ergueu-se das cinzas, transformando-se em um empresário influente e agora lutando com todas as forças para mostrar ao seu filho, Youssef, que a vida é uma jornada de superação. No entanto, a realidade o golpeava duro. Seu menino, com apenas 12 anos, tinha que lidar não só com as dificuldades que a vida impôs, mas também com o bullying na escola, sendo alvo de risadas cruéis que o comparavam ao pai. O silêncio em casa tornava-se uma tormenta, um eco de palavras não ditas e sentimentos à flor da pele. Desesperado para reconquistar a conexão com seu filho, Omar percebeu que precisava fazer mais. Decidiu abrir uma escola de capacitação para jovens em situação de vulnerabilidade, sonhando com um espaço que não só acolhesse, mas que também transformasse vidas. Porém, os desafios eram imensos. A resistência da comunidade era palpável, e para piorar, ele tinha um rival de longa data que não queria que o projeto de Omar saísse do papel. A cada obstáculo superado, diversas mensagens de amor e resiliência da sua avó ecoavam em sua mente, encorajando-o a seguir em frente. A professora Dona Maria, que desenvolveu uma conexão profunda com Omar, revelou uma história de superação similar à dele. Juntos pareciam uma dupla imbatível, trazendo esperança aos jovens. Mas os segredos do passado de Omar ameaçavam vir à tona, e ele sentia o peso do que poderia ser revelado. Como se não bastasse, o rival começou a atacar incansavelmente, buscando cada falha para derrubar Omar. Em uma reunião tensa, com o coração acelerado, ele precisava defender não apenas seu sonho, mas também a dignidade de seu filho, aquele garoto que olhava para ele com os olhos cheios de expectativa. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Na grande inauguração da escola, a tensão estava no ar e todos podiam sentir. Em meio ao evento, quando esperavam que tudo estivesse em seu devido lugar, um grito cortou a agitação. Uma revelação do passado de Omar emergiu de forma inesperada, como um raio em um dia ensolarado, prestes a explodir em seu mundo. As vozes se calaram e um espanto geral tomou conta da audiência, deixando todos em dúvida. Omar respirou fundo, seu coração disparado, enquanto a vida que ele construiu pairava por um fio. Será que conseguiria mostrar a todos, inclusive a Youssef, que valia a pena acreditar na força do amor e da resiliência? A dúvida estava no ar, e o futuro caiu sobre seus ombros como o peso da história que ele estava prestes a enfrentar. O ar estava pesado, como se a própria atmosfera estivesse esperando pela próxima palavra de Omar. Ele olhou ao redor e viu rostos conhecidos e desconhecidos, todos com expressões de surpresa e expectativa. Youssef estava ao seu lado, a expressão confusa, os olhos grandes como um prato, buscando entender o que estava acontecendo. A avó de Omar, sentada na frente, parecia árida como uma rocha, mas com uma palpitante expectativa que emanava dela. Ele precisava de coragem. Aquelas palavras presas em sua garganta exigiam liberdade. Eu nunca fui apenas um vendedor, ele começou, a voz tremendo, mas decidida. Havia uma vida antes do acidente, uma vida cheia de erros, amores e arrependimentos. As palavras flutuaram no ar como grãos de areia, cada uma pesando laços complexos de sua história. Ele respirou fundo e continuou, deixando que a verdade se desenrolasse à sua volta. Fui casado antes, e Youssef não é apenas meu filho, ele é meu legado. Mas vou revelar a vocês que isso traz sombras do passado que ainda não resolvi. As murmurações começaram e alguns não conseguiam esconder a curiosidade. A professora Dona Maria fez um gesto encorajador
e cada olhar a um lado parecia implorar por mais. Youssef apertou a mão do pai, buscando apoio, um gesto que reforçou o vínculo entre eles. O que eu não contei a vocês é que minha ex-esposa, ela era uma mulher forte e talentosa. Tínhamos sonhos de construir um futuro juntos, mas minha ambição me afastou. Um dia ela decidiu partir, levando consigo a ideia que eu tinha de família. As palavras doeram como um corte afiado na alma de Omar, mas finalmente ele estava libertando-se de um peso que carregava há anos. Os olhares mudaram. O calor dos risos, que antes era cruel, agora se transformava em uma onda de empatia. Ele sentiu que alguns se atreveram a pensar. Todos nós temos segredos. Omar continuou. Nunca a procurei. Mesmo com todo esse tempo, eu tinha medo. Medo de descobrir que o que eu construí era, na verdade, uma ilusão. Mas Youssef merece saber a verdade. Ele precisa saber que, independentemente dos erros do passado, o amor é a única coisa que realmente importa. Nesse momento, uma parte do público respirou aliviada, mas não sem ansiedade. Ele sabia que não poderia voltar atrás. E Youssef? O garoto olhou para o pai, seus olhos brilhando de uma maneira que prometia aceitação e amor incondicionais. Omar se lembrou do olhar cheio de dor que seu filho costumava exibir quando confrontado pelos outros. Neste instante, esperava ver uma mudança, um relance de compreensão. Mas, no fundo, Omar estava consciente de que esse peso poderia não acabar ali. Seu rival, um velho conhecido que jamais acreditou em sua capacidade de transformação, observava de longe, uma sombra se formando em sua expressão. Ele poderia tentar usar essa revelação para demolir tudo o que Omar construíra. Isso não é o fim, Omar afirmou, com uma nova determinação na voz. É apenas o começo. Vamos juntos construir não apenas uma escola, mas um lugar onde histórias são contadas, onde aprendemos com nossas falhas e nos apoiamos uns aos outros. Lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Youssef, e o público respondeu com um aplauso crescente, cheio de empatia. Mas a sombra do rival ainda pairava, e uma pergunta ecoou na mente de Omar. Ele seria capaz de enfrentar o passado e ainda assim manter a escola de pé? A cada nota de coragem fluindo em suas veias, Omar sentiu que precisava encarar não só os fantasmas de sua história, mas também os desafios que viriam. O verdadeiro teste estava apenas começando, e a batalha pela aceitação e pelo amor de seu filho exigiria mais do que ele jamais imaginou. O silêncio que se seguiu ao discurso de Omar era palpável, como uma eletricidade no ar. Olhos arregalados e bocas entreabertas sugeriam que muitos ainda estavam tentando absorver a profundidade das palavras que acabavam de ouvir. Youssef, porém, parecia um pequeno farol de esperança. A mão do garoto permanecia entrelaçada à de Omar, uma conexão silenciosa que falava mais do que qualquer frase poderia expressar. A avó de Omar, antiga guardiã de suas memórias, finalmente abriu os lábios. Sua voz, ainda firme, carregava um tom de amor e surpresa. Você teve coragem, filho. Não é fácil enfrentar o passado. Perto ou longe, sempre estaremos aqui para te apoiar. As palavras dela soaram como um bálsamo, curando feridas invisíveis. Obrigado, vó, Omar respondeu, sentindo o peso se mover de seus ombros. Ele olhou adiante, absorvendo a energia do ambiente. As reações dos outros eram um misto de empatia e solidariedade, e isso o fortaleceu de uma maneira que ele não imaginava ser possível. No entanto, não podiam deixar de notar que a alguns metros de distância, aquele rival, Farid, observava com um meio sorriso, os olhos brilhando com um brilho diferente, uma sombra de malícia. Omar sentiu um frio na espinha. O que Farid poderia estar planejando? Precisamos nos preparar para desafios maiores, pensou. Os aplausos começaram a diminuir, mas a onda de dúvida se apoderava de sua mente. Youssef notou a mudança no semblante do pai. Papai, você está bem? Perguntou, sua voz suave e preocupada. Omar inclinou-se para o filho, tocando seu rosto com carinho. Estou bem, Youssef. Apenas pensando nas próximas etapas. Agora, devemos focar na nossa escola. A sinceridade em seu olhar refletia uma determinação renovada. Para cada passo adiante, havia um desafio à frente.
Mas Omar sabia que ao lado de seu filho e da comunidade poderiam enfrentar qualquer tempestade. Com um gesto amplo, ele chamou a atenção de todos. Uma vida nova está surgindo para nós. Vamos construir uma escola que reflita nossos valores. Um local de aprendizado onde cada um de nós pode contar suas histórias. Onde vamos ensinar a força da resiliência. Os aplausos começaram de novo, mais fortes e vibrantes. Aquela energia coletiva era como um bater de corações unificados. Omar sentiu seu espírito elevar-se. Ele estava reunindo aliados em vez de inimigos, e esse era o verdadeiro poder da comunidade. Mas no fundo, a inquietação persistia. Cada promessa e cada meta pareciam estar em risco com a presença de Farid, que lentamente se aproximava, sua expressão maligna no olhar. Omar podia sentir a tensão crescer. Não sabia o que o rival estava arquitetando. Talvez eu esteja sendo ingênua, pensou, enquanto um arrepio de ansiedade correu pelo seu corpo. Aquela revelação não apenas abalara suas bases, mas agora poderia criar novos e perigosos desafios. O que faria em seguida? Com seus planos e a confiança renovada, Omar percebeu que a batalha estava apenas começando. Um eco de determinação pulsava em seu peito. Ele precisava descobrir o que Farid tinha em mente e como proteger o que havia começado. Com uma nova luz nos olhos, Omar se virou para a multidão e com um brilho de esperança declarou: "Estamos juntos nessa jornada e juntos iremos vencer. Vamos mostrar a todos que o amor e a confiança podem superar qualquer sombra." E enquanto o aplauso fervia novamente, uma sensação inquietante surgiu na mente de Omar. Ele estava preparado para qualquer ataque. Mas o que aconteceria quando a verdade de seu rival finalmente viesse à tona? O clima na praça era de excitação e expectativa. As pessoas começavam a se dispersar após o discurso inspirador de Omar, mas em seus rostos ainda havia a centelha de uma nova esperança. Yusuf, ainda ao lado do pai, olhava para os adultos que se abraçavam, riam e comentavam sobre os planos para a nova escola. Para ele, cada palavra de Omar era um sopro de vida e coragem. Mas a mente de Omar não conseguia se afastar da sombra que se aproximava. Farid estava ali, como um leão em seu território, e a cada passo que dava, um aroma de desconfiança pairava no ar. As pessoas podiam não perceber, mas Omar sentia a presença ameaçadora. Um sentimento inexplicável o fazia querer se afastar, mas não poderia. Ele tinha que enfrentar essa batalha com fé. "Vamos lá, pai. Vamos falar com os outros sobre, sei lá, as aulas de arte ou algo assim." Yusuf não entendia o que estava acontecendo, mas a energia deles era contagiante. Omar sorriu para o filho, mas sua mente ainda estava povoada por dúvidas. Enquanto caminhavam em direção a um grupo que discutia ideias, a risada de Yusuf encheu o ar, mas foi interrompida quando Farid se aproximou. A tensão era palpável e o coração de Omar pulsava forte. "Oi, Omar", começou Farid, com um sorriso que parecia desdenhoso. "Parabéns pelo seu discurso emocionado." Achei que você ia chorar. Omar respirou fundo e, em vez de mergulhar nas provocações, manteve a compostura. "Obrigado, Farid. O que você deseja?" A resposta era direta, mas existia um tom de firmeza que desafiava. "Ah, nada demais. Só pensei em ver até onde sua coragem vai. Você realmente acredita que conseguirá construir essa escola com todos os problemas que temos por aqui?" O tom de Farid era provocador, e os que estavam por perto começaram a se afastar, percebendo que outra batalha verbal estava prestes a acontecer. Youssef apertou a mão do pai, mas Omar se aguentou firme. Ele olhou diretamente nos olhos de Farid. "Os problemas existem para serem resolvidos, e conto com a nossa comunidade para enfrentá-los." Nesse momento, as palavras de Omar foram como um grito de guerra, fazendo até mesmo alguns que se afastaram pararem para escutar. A resposta de Farid, porém, foi instantânea. "Você realmente confia na sua comunidade? Eles estão prontos para o que vem pela frente?" Omar sentiu uma onda de raiva e confusão. Querer desestabilizar a esperança dos outros não é coragem, Farid. É fraqueza. O rival sorriu. "Fraqueza? Eu simplesmente sei qual é a verdade, e você vai descobrir isso logo. Prepare-se, Omar. Tem coisas que você ainda não sabe." A provocação de Farid parecia um presságio sombrio, e uma corrente de preocupação percorreu o corpo de Omar. O que ele queria dizer? Que verdade poderia ser tão devastadora?
Youssef, inconsciente da tensão, olhava para o pai, buscando tranquilidade em seus olhos. Enquanto Farid se afastava, deixando um rastro de incerteza, Omar sentiu um peso em seu coração. Ele precisava rapidamente reunir informações, garantir que todos estivessem a par dos perigos que poderiam surgir. Não era apenas sua honra em jogo, era o futuro coletivo da comunidade. Pai, você não está com medo dele? Está? Perguntou Youssef, a inocência e a preocupação em sua voz tocando Omar profundamente. Não, filho, eu só preciso me preparar, porque a nossa jornada mal começou, e a verdade que Farid mencionou pode ser muito mais complicada do que pensamos. Com um olhar decidido, Omar levou Youssef de volta ao grupo reunido. Vamos trabalhar juntos, aprendendo e crescendo. E se um desafio aparecer, enfrentaremos juntos, como sempre. Mas atrás desse discurso confiante, uma dúvida o consumia. Seria possível que a verdade que ele ainda não conhecia pudesse abalar não só seus planos, mas a própria essência do que estavam tentando construir. Uma ansiedade crescente invadira seu peito, deixando uma pergunta ressoando. O que mais ele ainda não sabia? O som das risadas e conversas na praça começou a se dissipar, dando lugar a um clima mais sério. Omar e Youssef se juntaram ao grupo, e mesmo com seu sorriso, a preocupação não conseguia ser disfarçada. Omar olhava para o rosto de cada pessoa, tentando avaliar se havia algo mais no ar. Ele sentia que Farid não era só uma provocação qualquer, mas alguém que guardava segredos e, possivelmente, riscos reais. Pai, você acha que a escola vai mesmo sair do papel? A pergunta sincera de Youssef fez o coração de Omar apertar um pouco mais. Ele se agachou para ficar ao nível do filho e lhe disse: com certeza, filho. Só precisamos acreditar e trabalhar duro nisso. Juntos conseguiremos. Mas enquanto falava, uma parte dele se perguntava se essa crença era suficiente. E o que Farid realmente sabia? Tentando espantar aqueles pensamentos, Omar se juntou ao grupo que discutia as atividades para a nova escola. Ele começou a apresentar ideias, falando sobre as necessidades de espaços abertos para aprendizado, sobre aulas que incentivassem a criatividade. Ver os olhos dos outros brilhando com entusiasmo era estimulante, mas ainda havia uma sombra pairando sobre ele. Um dos membros do grupo levantou a mão. E quanto ao apoio do governo? Precisamos de verbas e, com os problemas atuais, será que conseguirão ajudar? A pergunta foi direta, ecoando as dúvidas que Omar ainda lutava para enfrentar. É verdade, precisamos de estratégia, comentou outra pessoa, mostrando-se preocupada. Omar respirou fundo, tomando coragem. Vamos todos nos unir e conversar com os representantes, e, se necessário, lutaremos pelo que é nosso. Essa escola não é apenas minha, é de todos nós. Suas palavras trouxeram um pouco de ânimo, mas o olhar apreensivo de Youssef o lembrava de que aquela batalha estava longe de ser vencida. Enquanto estavam imersos nas discussões, uma figura apareceu à porta do centro comunitário. Era Hannah, a nova coordenadora que havia sido nomeada para auxiliar na gestão dos projetos da comunidade. Ela sempre trazia um ar de esperança, com seu jeito otimista e um sorriso que iluminava até os dias mais nublados. Mas hoje havia algo diferente em seu olhar. Desculpem a interrupção, pessoal, ela começou. Mas antes que pudesse terminar, seu olhar encontrou o de Omar. O que eu tenho a dizer é urgente. O coração de Omar acelerou. Todos pararam e se voltaram para Hannah. O que poderia ser tão importante a ponto de interromper a reunião? A expectativa pairava, crispando o ar. Recebemos informações que algo grande está a caminho. Algo que pode impactar a nossa comunidade diretamente. E isso inclui a construção da escola, ela disse. Sua voz firme, mas seu rosto traía uma certa apreensão. As palavras dela soaram como um tambor, reverberando em cada canto da praça. Uma sensação de tensão se espalhou como fogo numa palha seca. O que seriam essas informações? E que perigo estaria se aproximando? A sala se encheu de murmúrios, enquanto todos tentavam absorver o impacto do que acabaram de ouvir. Youssef olhou para o pai, com olhos arregalados. O que isso significa, pai? Estamos em perigo? Omar não encontrou as palavras de imediato, enquanto sua mente girava em busca de uma resposta. Falar dele seria rápido, ou apenas criar mais apreensão. Ele já tinha problemas suficientes com Farid à espreita, mas agora parecia que uma tempestade estava se formando. Hannah então continuou. Precisamos nos unir mais do que nunca. Ele pode ser um desafio, mas juntos temos força para enfrentar qualquer adversidade.
A esperança que antes circulava na sala agora se misturava com o medo e a incerteza. Omar sentiu que uma decisão crucial estava prestes a ser tomada. Era hora de agir, mas o que poderia criar um impacto duradouro? Enquanto a sala fervilhava de opiniões e sugestões, Omar percebeu que a próxima movimentação seria decisiva. Precisamos descobrir a verdade e, acima de tudo, proteger nossos sonhos, concluiu Hannah, e Omar sabia que a jornada estava apenas começando. O que seria essa grande ameaça que pairava sobre eles? E quais segredos estavam prestes a ser revelados? Omar olhou para o horizonte, onde o céu começava a escurecer. A batalha pela escola se tornaria uma luta vital por algo muito maior. Omar respirou fundo, sentindo a tensão no ar. A urgência na voz de Hannah ainda reverberava em seus ouvidos. Ele sabia que aquela reunião poderia ser o ponto de virada que todos precisavam, mas o que eles não podiam prever era o tamanho do desafio que estavam prestes a enfrentar. A conversa logo se intensificou, com ideias fervilhando como um molho borbulhante em uma panela. Precisamos de um plano, disse uma mulher ao fundo, sua voz decidida quebrando o murmúrio. Podemos organizar uma manifestação, mostrar para todos que estamos unidos nessa luta. Essas palavras acenderam uma centelha de esperança em Omar. Ele viu a determinação nos olhos de Youssef ao lado dele e isso lhe deu um alívio momentâneo. Mas ao mesmo tempo, a sombra do desconhecido ainda pairava sobre eles. Youssef, sempre curioso, não conseguiu conter a curiosidade. Pai, o que a Hannah quis dizer com algo que pode impactar a gente? O que está acontecendo? Omar hesitou antes de responder, temendo que a verdade pudesse ser um fardo pesado demais para o garoto. É uma situação complicada, filho, mas podemos enfrentar o que vier, juntos. Ele sentiu que precisava ser otimista para proteger o sorriso do menino, mesmo que sua própria fé estivesse vacilando. Nesse instante, Hannah tomou a frente novamente. O que sabemos é que um projeto imobiliário está sendo cogitado para esta área. Um grande complexo que, se passar, pode derrubar tudo o que sonhamos. O choque foi palpável. Os murmúrios cresceram, as vozes se misturaram em uma sinfonia de preocupação. Uma aldeia unida pela esperança estava prestes a ser ameaçada por interesses que ignoravam suas lutas. Mas isso não pode acontecer, gritou um dos membros do grupo. Devemos agir agora, antes que seja tarde demais. A fervorosa reação acendeu discussões acaloradas, cada pessoa expressando sua indignação. A paixão estava ali, um combustível ardente, mas Omar sabia que seria preciso mais do que emoção para sustentar tudo o que estava sendo construído. Ele decidiu que precisava se posicionar, sua voz se erguendo acima do caos. Precisamos de um plano claro, informar a comunidade, criar um abaixo-assinado, algo que possa mostrar a nossa força. A escola é apenas o começo do que queremos para nossos filhos e netos. A sala se encheu de aplausos e gritos de apoio. Sentir aquela energia pulsando ali diante dele fez o coração de Omar acelerar. Ele viu um novo foco nos olhos de Youssef, que agora, com um leve sorriso, estava completamente absorvido na conversa. Antes que a reunião pudesse continuar, uma batida abrupta na porta interrompeu a animação. Era Imani, uma jovem da comunidade que sempre trazia notícias quentes. Ela parecia ofegante, seus olhos grandes e preocupados. Quando os olhares se voltaram para ela, todos sentiram que algo estava prestes a mudar. Pessoal, acabei de ouvir algo, começou, respirando fundo. Farid está falando com pessoas poderosas sobre a nossa comunidade, e ele tem planos que vão muito além do que imaginamos. As palavras dela caíram como uma bomba. Um silêncio gelado tomou conta do ambiente, e o coração de Omar disparou. O que Farid poderia ter em mente? Youssef segurou a mão do pai, quase como um lembrete de que eles estavam juntos nessa batalha. Omar sentiu uma corrente de coragem percorrer seu corpo. Era hora de descobrir a verdade, de enfrentar Farid, não apenas como um rival, mas como um símbolo do que estava em jogo para toda a comunidade. Precisamos agir rápido, disse Omar, encontrando um novo sentido de determinação. Precisamos fazer perguntas e reunir informações. A verdade está lá fora, e devemos encontrá-la. Mas ao mesmo tempo, uma nova preocupação se instalou em seu coração. Eles estavam prestes a entrar em um confronto com alguém tão envolto em sombras e segredos, e esta luta poderia custar a todos eles mais do que apenas sonhos. O que Farid realmente pretendia, e até onde ele iria para garantir suas ambições. As luzes do cetro comunitário começaram a se apagar enquanto a tensão crescia.
Omar percebeu que, independentemente do que acontecesse, cada passo que dariam a partir daquele momento seria crucial para o futuro de todos. Era um caminho incerto, com perigos à espreita, mas a vontade de lutar pela comunidade crescia a cada instante. Como um vento fresco varria a praça, a pergunta pairava: estavam prontos para enfrentar a tempestade que se aproximava? Omar sabia que a melhor maneira de enfrentar o que estava por vir era agir rapidamente. Ele olhou para Youssef, que ainda segurava sua mão, e percebeu o brilho de determinação nos olhos do filho. Era como se o garoto sentisse que estavam prestes a iniciar uma jornada de grande importância, uma luta que transcenderia suas pequenas vidas cotidianas. Então, Omar se virou para o grupo, suas palavras fervilhando como um fogo aceso. Vamos nos organizar. Precisamos de um comitê, alguém que possa entrar em contato com os jornalistas, trazer à tona nossa luta. Não podemos deixar que essa história passe despercebida pelos olhos da cidade. As reações foram imediatas. Yasmin, uma das mulheres que sempre se destacou em comunicações, levantou a mão, oferecendo seu apoio. Posso ajudar a redigir uma carta? Vamos chamar a atenção da mídia local. Eles precisam saber o que está acontecendo. Enquanto a energia da sala se intensificava, Omar soltou um suspiro de alívio interno. Era isso que ele precisava. Um exército de corações dispostos a lutar. Mas a euforia que sentia era temporária, pois a sombra de Farid ainda pairava sobre eles como um nevoeiro denso. O que realmente estava em jogo? Imani, com uma certeza emergindo de seu olhar, se levantou. Devemos descobrir quem são essas pessoas poderosas com quem Farid está falando. Se conseguirmos isso, talvez possamos minar os planos dele antes que eles se concretizem. Omar assentiu, imbuído de uma nova energia. Sim, quem tem alguma informação sobre o passado de Farid? Precisamos entender suas motivações. O que o trouxe até aqui? Um murmúrio percorreu a sala. Certa vez Farid era um amigo da comunidade, mas à medida que o medo e a ambição cresceram dentro dele, ele se distanciou e se envolveu com pessoas que não se importavam com o que realmente importava. Omar precisava entender não só o homem, mas também as raízes que o haviam moldado. Posso falar com algumas pessoas que conhecem seu passado, disse Harun, um dos mais velhos da comunidade. Ele sempre teve uma visão grande demais para o nosso pequeno lugar. Mas igual ao rio que flui, o passado de alguém é tão crucial quanto o presente. E assim, um novo plano começou a se formar na mente de Omar. Uma operação silenciosa, em busca de verdades e segredos que poderiam ajudar a contê-lo. Eles precisavam saber até onde Farid estava disposto a ir e como poderiam utilizar isso a seu favor. Os rostos ao seu redor mostravam uma mescla de esperança e apreensão, mas Omar se sentia pesado por dentro. Ele tinha consciência de que o que estava prestes a descobrir poderia machucar não apenas a Farid, mas a ele mesmo e a muitos outros. As consequências de amarras emocionais e traições pesavam nos ombros. Não havia mais tempo para hesitar. A reunião se desenrolou entre estratégia e determinação, com cada membro contribuindo de maneira única. As ideias se intercalavam, formando um quebra-cabeça intrincado. Uma manifestação, contatos com a mídia, membros da comunidade servindo como informantes. Tudo era um bom começo, mas ainda havia o eco da pergunta: como desmantelar os planos de alguém que estava disposto a derrubar a própria comunidade? À medida que a reunião se encerrava, um sentimento global de união se estabeleceu. Cada um deles estava ciente de que já não lutavam apenas por um espaço físico. Lutavam por suas vidas, suas histórias e seus laços. Com o coração pulsando forte, Omar levou Youssef para casa, ambos imersos em seus pensamentos. Pai, você acha que conseguiremos? Perguntou o garoto, a insegurança misturando-se à esperança em sua voz. Omar olhou em seus olhos, cheio de amor e certeza. Sim, filhos, sempre juntos. Mas tenho medo do que pode acontecer se não conseguirmos. Enquanto caminhavam sob as luzes da tarde, ele não podia deixar de sentir que um confronto grande e decisivo se aproximava. Quando ele virou a esquina em direção à sua casa, uma figura solitária apareceu em sua visão. Era Farid, parado na sombra, observando-os com um sorriso que não prometia nada bom. O coração de Omar afundou, como se a sombra da ameaça se tornasse física. Estavam prontos para a batalha, mas a pergunta que ecoava em sua mente era: o que Farid estava realmente planejando? Omar segurou a mão de Youssef com firmeza, uma tentativa de proteção e consolo ao mesmo tempo. Farid ali na sombra
era como um aviso, uma tempestade prestes a eclodir em suas vidas. A tensão no ar era palpável, e cada segundo parecia se arrastar. Youssef, percebendo a aflição do pai, apenas fitou de volta com aqueles olhos inocentes, mas agora cheios de apreensão. Farid, Omar começou, mas as palavras falharam. O homem adiante deles tinha se transformado em algo muito além do que ele conhecia. O antigo amigo, aquele que outrora sonhava com um futuro brilhante, agora parecia ser o agente de sua própria ruína. Olá, Omar. Que surpresa agradável encontrar você por aqui, Farid disse. O tom de sua voz parecia meandro entre o sarcástico e o ameaçador. Omar forçou um sorriso, mas seu coração pulsava rápido como se quisesse fugir do corpo. O que você está fazendo aqui? Só passeando e, claro, observando as movimentações da sua pequena reunião. Estão muito ocupados, não? Essas cartas para a mídia, essa luta por um espaço. Faz muito tempo que não vejo tanta determinação, perguntou Farid, os olhos brilhando com um misto de sarcasmo e desprezo. Deixe-nos em paz, Omar disse, a voz saindo mais firme do que se sentia. Você não pode continuar com isso. Eu posso e vou, Farid respondeu, inclinando-se levemente para frente. Sua expressão se tornava mais intensa. Você não tem ideia do que está em jogo. Não se trata apenas de um espaço, mas de poder, influência e tudo o que seu grupo é incapaz de entender. Naquele momento, algo dentro de Omar quebrou. Ele sentiu a raiva brotar, atravessando a barreira do medo. A imagem da comunidade unida, todos lutando por seus sonhos, veio à sua mente. Ele não poderia deixar que Farid destruísse tudo. Você se esqueceu de quem você era. Lutar por nossa comunidade é mais importante do que qualquer poder. Omar gritou, e o eco de suas palavras se dispersou pelas ruas. Youssef apertou a mão do pai, a admiração e o orgulho se misturando com um toque de medo. Farid começou a rir, uma risada baixa e cruel. Inocente, Omar. Você ainda acredita em contos de fadas. O mundo não funciona assim. Para ganhar, é preciso lutar sujo. E eu sou muito bom nisso. Você pode até achar que está ganhando, mas a verdadeira força vem da união das pessoas. Nós vamos nos levantar contra você. Omar sentiu adrenalina. Neste momento ele sentiu-se pela primeira vez um verdadeiro líder. Então que assim seja, Farid disse, a expressão se endurecendo. Mas saiba que o que você está em falta pode custar muito mais do que você está preparado para perder. Com essas palavras, Farid se afastou, desaparecendo na escuridão como uma sombra semeando medo. Omar ficou parado, o peso da ameaça agora mais claro, mais presente. A luta que se aproximava não seria apenas pela sobrevivência de sua comunidade. Seria uma batalha do bem contra o mal, um teste de convicções e valores. Youssef, ainda segurando a mão do pai, sussurrou: Pai, o que ele quis dizer com custar muito mais? Omar olhou para o filho, sabendo que cada resposta poderia moldar a visão de Youssef sobre o mundo. Um nó se formou em sua garganta. Ele estava prestes a revelar verdades que poderiam machucar, mas que eram necessárias. Não sei, filho, mas sei que temos que nos preparar. Há uma tempestade vindo, e ela não vai ser fácil de enfrentar. O clima esquentava, e a realidade da luta se impunha como um pesado manto. Mas a palavra de Omar ecoava em seu coração. Eles não estavam sozinhos. Uma comunidade inteira estava de pé, disposta a lutar. Enquanto voltavam para casa, uma pergunta ressoava na mente de Omar. O que mais escondia o passado de Farid? E quais segredos poderiam ser revelados na busca pela verdade? Naquela noite, Omar não conseguia dormir. A escuridão do quarto parecia mais opressiva que o normal, e a voz de Farid ressoava em sua mente como uma melodia dissonante. As palavras que ele disse, as promessas sombrias, tudo isso fazia seu coração palpitar de ansiedade. Ele se virou para olhar Youssef, que dormia serenamente, alheio ao verdadeiro peso do que estava prestes a acontecer. A inocência do filho era um farol de esperança, uma lembrança de por que ele lutava. De manhã, ao acordar, uma determinação renovada tomou conta de Omar. Ele decidiu que precisava reunir a comunidade. Eles precisavam saber o que estava acontecendo.
Ao descer as escadas, viu o olhar preocupado de sua esposa, Amina, que também fazia parte da luta. Ela sempre foi a voz da razão, mesmo nas horas mais difíceis. "O que aconteceu, Omar?" ela perguntou, com um toque de preocupação na voz. "Precisamos nos unir de novo. Farid não vai parar por conta própria. Ele não entende a força que temos juntos", respondeu ele. Amina assentiu, compreendendo a gravidade da situação. "Não posso acreditar que ele chegou a esse ponto. Precisamos de um plano." Assim que o dia clareou, Omar e Amina começaram a fazer uma lista de pessoas que deviam ser convocadas. O bairro precisava saber da ameaça que estava prestes a cair sobre eles. Contando histórias de luta, persistência e união, eles buscavam despertar a chama da coragem no coração de cada membro da comunidade. Enquanto os dois conversavam, outra preocupação queimava na mente de Omar. O que Farid poderia fazer em resposta à sua convocação? Sabia que o homem não hesitaria em usar táticas sujas e precisava estar preparado para qualquer reação. Uma tensão se acumulava em seu peito, mas ele se negava a ser consumido pelo medo. Ao longo do dia, Omar começou a tocar às portas dos vizinhos. Ele encontrou Maria, uma mulher idosa com uma força silenciosa que inspirava todos ao seu redor. Ao ouvi-lo, seus olhos brilharam com determinação. "Nós temos que nos levantar juntos, Omar. Já passamos por situações assim, e esse mal não vai nos vencer." A cada casa, Omar viu uma centelha reacendendo. Juntos, eles eram mais fortes. Quando anoiteceu, a comunidade se reuniu no centro do bairro. As vozes eram altas, unidas em um grito de esperança. Entre eles, Omar falou sobre a importância de permanecer firme, de não permitir que a sombra de Farid os isolasse. "Vamos enfrentar essa tempestade com coragem", ele exclamou, a paixão transbordando em seu olhar. "Aqui somos uma família e juntos nada pode nos derrubar." No entanto, a alegria da reunião era veloz, permeada pelo receio do que viria. Enquanto isso, Farid observava de longe, o sorriso enigmático nos lábios. O que ele estaria planejando? A percepção de que a batalha se aproximava se intensificava, uma tensão palpável no ar. Naquela noite, enquanto as pessoas se dispersavam, Omar sentiu uma mão tocando seu ombro. Era Maria, com um olhar sério. "Omar, há algo mais. Tem algo que você precisa saber sobre Farid. Algo que pode mudar tudo isso." A respiração dele travou. O que mais poderia ser revelado? O que Maria sabia que ele desconhecia? As sombras na mente de Omar dançavam freneticamente, e um pressentimento pesado o envolveu. Ele sabia que precisaria escutar, se preparava para uma nova revelação que poderia mudar o rumo de sua luta. O que Maria poderia trazer à tona? A verdade que ele precisava ouvir estava prestes a se revelar. Omar sentiu um frio na barriga. Ele olhou nos olhos de Maria, buscando algum indício do que ela estava prestes a revelar. O ritmo do coração parecia acelerar, como se estivesse entendendo a urgência da situação. "O que você sabe sobre Farid?" perguntou ele, com a voz firme, mas clamando por respostas. Maria respirou fundo e suas mãos tremiam levemente. "Farid, ele não é quem você pensa. O que muitos não sabem é que ele tem um passado muito mais sombrio do que imagina. Ele sempre sonhou em ser alguém importante, mas seu desejo por poder o levou a decisões erradas. Ele se envolveu com pessoas perigosas, Omar. E não só isso, ele está disposto a tudo para alcançar o que quer." Omar sentiu um aperto no coração. As palavras de Maria pareciam um eco de seus próprios medos. "Mas o que ele quer de verdade? O que ele está planejando?" perguntou, o suor começando a brotar em sua testa. Maria olhou ao redor, certificando-se de que ninguém mais estava ouvindo. "Ouvi rumores de que ele está em negociações para trazer um grande projeto imobiliário para a área, um empreendimento que destruiria nossos lares. Ele pretende usar a comunidade contra si mesma, incentivando brigas e rivalidades. Farid quer dividir para reinar, e se não formos fortes e unidos, ele poderá conseguir." Omar fez uma pausa para processar tudo aquilo. O coração sangrava por sua comunidade, e agora havia uma nova clareza sobre o que precisavam enfrentar. Farid era mais do que apenas um rival. Ele era uma ameaça real à essência da vida que todos aqueles que ali se reuniram construíram juntos. "Precisamos agir imediatamente.
Se ele está tentando dividir o que temos, não podemos deixar. Vamos fortalecer os laços, ainda mais. Precisamos mostrar que estamos juntos, Omar exclamou, a voz carregada de convicção. Naquela noite, a determinação de Omar se intensificou. Ele havia se tornado um líder, um símbolo de resistência, não apenas por si mesmo, mas por cada membro daquela comunidade. Com Maria ao seu lado, ele convocou uma nova reunião, desta vez focada em medidas concretas, estratégias e união. Nos dias que se seguiram, cada porta que ele bateu trouxe uma resposta positiva. O povo falava mais alto, as vozes se entrelaçavam em um coro poderoso, onde a esperança e a solidariedade eram as notas centrais. Eles começaram a criar panfletos informativos sobre a verdadeira face de Farid, suas intenções e os riscos que corriam, tudo enquanto planejavam uma grande manifestação que engajaria todos os moradores e a imprensa. Aqueles que antes se sentiam apagados estavam agora cheios de vida e comprometidos com a luta. Vamos mostrar a eles que somos mais fortes do que pensam, Omar dizia em cada encontro, a felicidade se espalhando ao vê-los todos acreditando novamente em si mesmos. Mas uma preocupação persistia em sua mente. E se essa luta se tornasse violenta? O que Farid estava realmente planejando? Ele se lembrava do olhar frio e calculista do rival e sabia que estava lidando com alguém que jogava muito sujo. Finalmente, o dia da manifestação chegou. Omar olhava para a multidão que se reunia no centro da comunidade. Youssef estava ao seu lado e ele sorriu para o filho, sentindo um nó de emoção. Olha, filho, isso é o que construímos juntos, uma comunidade unida. O garoto olhou para o pai, a admiração brilhando em seus olhos. A manifestação começou e a força dos gritos e clamor pela justiça ecoou como uma onda pelo bairro. Omar se sentia vivo, sentia que a ventania de esperança que havia plantado ganhava força, crescendo e se espalhando. Mas, como se fosse um golpe do destino, Farid apareceu, cercado por um pequeno grupo de seguidores. Sua presença parecia carregada de ameaças e desprezo. Omar manteve a compostura, seu coração pulsando com mais intensidade. Aquela era uma luta que não estava apenas defendendo seus desejos. Agora era por sua liberdade. Farid, com um sorriso arrogante, gritou para a multidão. Vocês estão apenas se enganando. Estão se unindo por um sonho que não pode se concretizar. Vocês acham que podem mudar a cidade? A multidão se silenciou por um momento. Mas Omar, não hesitando, seu tom firme e cheio de determinação, replicou. Nós somos a mudança. Nós somos a força. Estamos juntos e juntos lutaremos. Não é apenas sobre uma escola, é sobre a dignidade de cada pessoa aqui. A energia da multidão cresceu e uma onda de gritos e aplausos se ergueu, fazendo a terra tremer. Amar e proteger a comunidade era muito mais importante do que brigar por poder. E ali estavam, em plena luz do dia, dispostos a provar isso. Farid, cercado por seu pequeno grupo, a verdadeira fraqueza sua agora se tornava evidente. Assustado, ele recuou. Aquela resistência era algo que ele não esperava e que poderia não ter considerado. Mas a batalha estava longe de terminar. Omar sabia que teria de enfrentar não apenas Farid, mas também as consequências do que estava prestes a acontecer. Ele olhou para Youssef, que agora segurava firme a mão do pai, e sentiu um renovado senso de responsabilidade. Youssef, nunca se esqueça, a verdadeira força vem da união, sempre. Se passarmos por isso juntos, não há tempestade que não possamos enfrentar. A energia do amor e da luta estava pulsando entre eles. Tanto Omar quanto Youssef estavam preparados para o que viria. Mas, naquele momento, algo no ar mudou. Uma tempestade estava se formando. Farid recuava, mas não se renderia facilmente. Eles teriam que sobreviver à batalha, e a verdadeira prova de coragem e determinação ainda estava por vir. E assim, Omar tinha um único pensamento em mente. A luta pela verdade e pelo amor à comunidade estava apenas começando, mas eles estavam prontos. De repente, uma explosão de fogos de artifício irrompeu no céu. A multidão aplaudiu e gritou, mas a verdadeira batalha estaria nos dias que viriam. Cada passo em frente ainda poderia ser desafiador. As palavras de Maria ecoavam em sua mente, mas ele não se deixaria abater. A luz da esperança iluminava o caminho. As sombras da incerteza se dissipavam gradativamente,
enquanto o amor se tornava o combustível para enfrentar os desafios futuros. E nesse espírito de solidariedade, Omar se preparava para transformar a adversidade em força, porque no fundo, na luta entre a luz e a escuridão, eles iriam vencer. Como um final que se aproximava, a história permanentemente mudaria as vidas de todos em sua comunidade. Você precisa se inscrever agora, para não perder as próximas histórias emocionais que estamos preparando. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora e ajude a alimentar nosso canal. Comente suas reações e teorias sobre como a luta de Omar vai terminar. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão impactante.